2 Timóteo 2, de 1 a 5 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Versículo 3: Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Queridos, nesses 14 minutos que nos restam, eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida. Eu sei que a vida segue, a gente fica com aquela sensação de um fechamento de ciclo e de um outro ciclo que se reinicia, um ano que se reinicia, e a gente tem perspectivas daquilo que a gente quer para a nossa vida, mas a gente também precisa repensar e pensar de como nós temos servido ao Senhor, de como nós servimos a Deus durante este ano, durante a nossa vida, e como nós devemos servir ao Senhor daqui para frente. O apóstolo Paulo vira para Timóteo e ele dá alguns conselhos para Timóteo. E o primeiro conselho aqui nessa segunda carta, no capítulo 2, ele vai dizer: olha, filho, fortifica-te na graça. Conhecer a graça é algo essencial para a nossa vida. Aqueles que não conhecem a graça, que não entendem a graça, que não entendem a sublimidade da graça, vive uma vida capenga, fraca, débil, manca na fé, porque eles acham que a sua vida religiosa, a sua vida espiritual depende do que eles fazem, depende do que eles são. E não é assim. A salvação é pela graça, é dom de Deus, não vem de nós, não vem de nenhum homem para que a gente se glorie, é dom de Deus. A salvação não há nada que possa nos afastar do amor de Deus, nem morte, nem alturas, nem profundidade, nem coisas presentes, nem do porvir, nem qualquer outra criatura, nem espada podem nos afastar do amor de Deus. Conhecer a graça fortalece a nossa fé. Conhecer a graça fortalece a nossa vida. Conhecer a graça nos faz andar confiantes no Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. 2 Coríntios 12, de 7 a 9 diz: para que não se exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, a qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, queridos, como é que eu posso me fortalecer na graça do Senhor? Em momentos em que eu estiver fraco, em momentos que você estiver fraco, como é que eu faço para me fortalecer na graça? Lembrando que a obra é dele, lembrando que nada vem de mim, lembrando que nada depende de mim, lembrando que eu sou fraco, lembrando que sem Jesus Cristo eu nada posso fazer. E aí, quando eu entendo que na minha fraqueza, quando eu lembro da minha fraqueza, então eu vou me gloriar nisso, eu vou me alegrar por ser fraco, porque a graça de Deus alcança um fraco pecador. E aí, a partir daí, o poder de Deus passa a habitar em nós. Só quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nos entregamos a esta graça. Fortaleçam-se na graça do Senhor. Versículo 2, ele diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. Aqui eu quero deixar uma palavra para todos vocês que trabalharam, incessantemente aqui na igreja nesse ano de 2022. Você do grupo estudante de evangelismo, você que deu aula para as crianças, você que deu aula você que deu aula na igreja, você que pregou, você que limpou, você que varreu, você que se aplicou à obra do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo: olha, isso que vocês ouviram de mim, ensine para pessoas idôneas. A igreja precisa de vocês. A igreja é feita de vocês, vocês que são líderes, vocês que se lançaram nessa obra, para que vocês também ensinem a outras pessoas. Aquilo que é ministrado, aquilo que vocês têm da palavra de Deus, ensinem a outras pessoas. Façam isso para o Senhor, façam isso para o Senhor, não façam para homens. Toda
toda vez que a gente faz alguma coisa na igreja e que talvez passe desapercebido da liderança, do pastor ou dos irmãos, e a gente fica com aquela sensação de tristeza porque a gente acha que a gente trabalhou em vão, esse sentimento é um indício de que nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos para os homens. 2 Colossenses 3:23 diz: e tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Porque quando nós trabalhamos exclusivamente para Deus, nós temos plena realização. 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Quando eu trabalho para o Senhor, eu sempre tenho plena realização, porque o meu trabalho não é vão no Senhor. Versículo 3: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E essa é a mensagem que eu tenho para a Igreja Batista Graça e Verdade aqui nesta noite. Deus está buscando servos que abracem o sofrimento, que queiram sofrer, que desejem sofrer pelo Evangelho, que desejem sofrer pela sublimidade do nome de Jesus Cristo, que entendam que a obra do Senhor é uma obra sofrida. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz do maligno, o mundo está morto em Satanás. Nós acordamos diante de um genocídio espiritual, estamos andando em meio de pessoas que estão mortas, passamos pelas ruas, nos ônibus, estamos caminhando entre pessoas que são mortas. Deus quer levantar uma igreja que seja como o profeta Ezequiel, que ande pelo vale dos ossos secos e abra sua boca e profetize. E profetize vida sobre esse vale de ossos secos. Pessoas estão mortas lá fora, pessoas estão se entregando a Satanás. Deus quer uma igreja que sofra por este mundo, que olhe para aquele que não tem Jesus e tenha capacidade de chorar. É por isso que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9,16, ele vai dizer: ai de mim quando não prego o evangelho, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não prego o evangelho. É tempo de profetizarmos sobre os vales de ossos secos. É tempo de profetizarmos nesse cemitério em que nós habitamos, chamado planeta Terra. Muitos lá fora que estão mortos espiritualmente. Você tem um espírito de vida. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o teu trabalho, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre o teu filho, profetiza sobre a tua rua, profetiza sobre o vale dos ossos secos, queridos. Abraça o sofrimento. Deus quer alguém que sofra pela pregação do evangelho. Deus está chamando, querido, pessoas que aceitem a valentia do sofrimento. Foi isso que Cristo fez. Ele não amou a cruz, ele suportou a cruz, por amor a mim, por amor a você, por obediência ao seu Pai. Eu sei que lá fora talvez tenha um evangelho que seja um pouco mais diferenciado, mas Jesus Cristo, quando chamou os seus discípulos, ele chamou os seus discípulos para perder a sua vida, ele chamou os seus discípulos para morrerem. Ele diz: olha, aquele que perder a sua vida, achará, mas aquele que está interessado em achá-la, perdê-la. Olhar para o evangelho com a intenção de só se alegrar, de prosperar, de ser abençoado, é um forte indício que você vai perder a sua vida eterna. Porque o evangelho é entrega, o evangelho é se perder na presença de Deus para encontrarmos a sua vida. Versículo 4: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Deuteronômio 11, de 12 a 16 diz: quando Deus fala da promessa da terra prometida, ele vai dizer: é uma terra pela qual Yahvé, teu Deus, zela com carinho. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se de fato obedecerdes os meus mandamentos, que vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus e servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma,
Concederei boas chuvas para a vossa terra, no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Podereis assim recolher o teu cereal, e tereis trigo, terei vinho, terei azeite com fartura. Darei a boa erva do campo para os vossos rebanhos, de modo que podereis vos alimentar e ficar plenamente satisfeitos. Tudo isso é bênção do Senhor. Deus tem bênção para nós, para o ano inteiro, aqui como ele falou, do início ao final do ano. Mas Deus fala mais olha, Contudo, ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir, e não vos desvies para servir a outros deuses, prostrando-vos em adoração perante eles. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Veja, agrada-te do Senhor. Eu sei que nós podemos desejar coisas desta terra, e Deus pode nos abençoar, mas Ele nos alerta. Contudo, fiquem atentos para que mesmo as bênçãos do Senhor não roubem o nosso foco no Senhor, não roubem o nosso olhar da cruz de Cristo. Aquele que milita pelo Senhor não se embaraça com negócios desta vida. Aquele que está no Senhor não se agarra a prazeres desta vida. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e que cuja confiança é o Senhor. Veja que existem duas questões. Bendito é aquele que confia no Senhor, e aquele que faz do Senhor a sua confiança. É diferente, porque muitos crentes estão aqui confiando no Senhor para que Deus salve o seu filho, para que Deus lhe dê riqueza, para que Deus lhe dê um amor, para que Deus lhe dê um casamento. Você confia, mas você não está confiando no Senhor. Você está confiando que o Senhor te dê isso para que você seja feliz. Mas não é isso que Jeremias está dizendo. Ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e que cujo o Senhor é a confiança. Não é o que Ele vai me dar. Eu não vou ficar feliz quando o dinheiro chegar. Eu não vou ficar feliz quando o carro vier, quando a porta se abrir. Não, eu confio no Senhor que Ele pode me dar, pode, mas Ele é a minha confiança. Não é o que Ele me dá, é o que Ele é. Versículo 5. Eu quero convidar você a ficar de pé, faltam 2 minutos. E se alguém não milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Deus está buscando, queridos, crentes valentes, que militem com legitimidade. Crentes como Eleazar, valente do rei Davi, que lutou até a sua mão travar na espada e ninguém conseguir tirar. Crentes que lutem ao ponto de serem capazes de derramar o seu próprio sangue, como está escrito em Hebreus 12, versículo 4. Mais um ano está chegando, e Deus espera de nós a mesma resposta e o mesmo posicionamento do profeta Isaías. Olhamos para o trono do Senhor, tenhamos experiências com Ele no seu tempo, sejamos impactados com a glória da santidade, sintamos a sua presença, ouçamos o Senhor dizer: quem há de ir por nós? E que respondamos ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por este ano. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo que tu fizeste neste ano. Obrigado, Senhor, pelo que tu fizeste, Senhor, na nossa família e na nossa casa. Te entregamos, Deus, este ano como louvor, como oferta, como gratidão por tudo o que o Senhor fez por nós. Se conosco em 2023, se com a sua igreja, Deus, se com a nossa casa, se com estas famílias, se com o teu povo. Nós confiamos em Ti, para a Tua glória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Feliz ano novo.